Saudações, viajantes! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E esse vídeo é mais um episódio da nossa expedição de carro pelo Brasil, onde percorremos 6.000 quilômetros em 20 dias, conhecendo 7 estados e vendo muita coisa legal pelo caminho. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que é que a gente fez na Chapada das Mesas. E antes de começar, eu preciso pedir que você se inscreva no canal, pois somente assim a gente vai poder continuar a compartilhar nossas aventuras com vocês. Eu preciso falar para vocês que essa é a primeira etapa dessa expedição. Na medida que a gente for tendo outras férias, a gente vai completando outras etapas dessa expedição de andar de carro por vários lugares do nosso país. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like no vídeo, porque assim você vai receber uma notificação quando a gente enviar os próximos vídeos. Então, sem enrolar muito, vamos começar. Saímos de Palmas após curtir as belezas do Jalapão. A gente estava maravilhado e aí a gente foi com destino a Carolina, que é a cidade do Maranhão, que fica bem próximo ali da Chapada das Mesas. E aí a gente ficou hospedado na pousada que chama Ventanas, que foi uma pousada muito boa mesmo. A gente chegou lá, dormiu, no outro dia tinha um café maravilhoso, foi o melhor café da manhã de pousada que a gente comeu nessa viagem. Não que os outros tenham sido ruins, mas esse se superou. Então, depois de tomar um café muito bom, a gente foi para o complexo Pedra Caída, que ficava a alguns quilômetros da pousada que a gente estava. E lá a gente ficou impressionado, porque o local era uma mega estrutura. Logo na entrada a gente pagou R$70 para ganhar uma pulseira que dava acesso a algumas áreas comuns que tem lá no complexo. Em seguida a gente foi ver as trilhas que tinha no local. Todas as trilhas são pagas por fora. E aí a gente escolheu fazer a trilha mais importante de lá, que é a trilha da Cachoeira Santuário. Custou R$30 e, meus amigos, valeu muito a pena. Valeu tanto a pena que no episódio anterior eu fiz ele só para mostrar esse passeio da Cachoeira Santuário para vocês. Ele tá aqui se você quiser ver, hein? Então a gente curtiu bastante lá a trilha. Na volta o tempo começou a fechar e dar alguns trovões. Por medida de segurança, o complexo encerra todas as trilhas, pois as rochas do local são muito ricas em ferro e aí isso aumenta o risco de raio. E já teve alguns incidentes de raio lá, então por esse motivo os passeios foram cancelados, o tempo estava bem nublado e aí a gente decidiu voltar para a pousada para relaxar. No dia seguinte a gente acordou cedinho e aí a gente foi em direção ao Poço Azul, que é outro complexo que fica alguns quilômetros a mais. Você pega um curto trechozinho de estrada de terra, dá para ir em qualquer carro de boa. E aí quando a gente chegou lá, também a gente ficou impressionado. Um complexo muito organizado, assim como o outro. A entrada também custou R$70 e ele dava acesso a todas as trilhas do local, todas as comodidades que o local tinha, com exceção da tirolesa e o rapel que você tinha que pagar por fora. Mas aí a gente foi para o Poço Azul mesmo, que fica dentro do complexo Poço Azul, por isso que ele leva esse nome, e o local é extremamente lindo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Logo em seguida a gente seguiu outra trilha, e aí a gente viu essa cachoeira gigante que eu vou mostrar para vocês agora, ó.
Devagar, amor. Galera, surreal essa cachoeira, viu? Cachoeira Santa Bárbara, surreal de verdade. Gente, são 76 metros de queda de água. É alto pra caramba. Além dessa cachoeira e do próprio Poço Azul, o local também possuía outras cachoeiras menores e alguns atrativos, tinha até uma gruta por lá. Então agora eu vou dar para vocês uma dica importantíssima. Se você está querendo ir na Chapada das Mesas, você precisa reservar um dia inteiro para cada complexo desse. Um dia para o Complexo Pedra Caída e outro dia para o Poço Azul. São lugares que são extremamente preparados para um day use. Inclusive, eles oferecem até hospedagem lá mesmo. E eles são preparados para você passar o dia inteiro lá. Então, reserve um dia para cada um deles que você não vai se arrepender e sua viagem vai ser muito bem aproveitada. A gente ficou bastante tempo lá no Poço Azul. O Poço Azul é o que fica mais longe lá na propriedade. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês depois que a gente volta, você vai ver que eu tô bem cansado. Galera, a gente tá indo embora agora do Complexo do Poço Azul. Aqui é mais um local na Chapada das Mesas que é interessante passar o dia inteiro, porque tem muitos atrativos. Teve muita coisa que a gente não conseguiu fazer aqui, porque a gente vai correr para outro passeio agora, que é o passeio do Pedra Encantada, que é no meio do Rio Tocantins. Então, a gente tá indo lá, são meio-dia e 40 agora, eu acho. E a gente tem que estar lá às 3. Depois que a gente ficou bastante tempo lá no Poço Azul, a gente já correu para ir para a cidade, porque a gente tinha marcado o passeio para conhecer a Pedra Encantada, que é essa formação rochosa que fica no meio do Rio Tocantins. O passeio a gente fez com o guia Daniel, um cara muito atencioso e muito profissional. Ele é um dos primeiros a fazer esse passeio lá. E ele pegou a gente lá na mesmo lugar onde a balsa, para chegar lá em Carolina, vindo de Palmas, a gente pegou uma balsa. Então o passeio sai do mesmo local da balsa e ele leva você por um longo caminho, são 25 quilômetros até a Pedra Encantada. Você anda todos esses 25 quilômetros pelo Rio Tocantins e ele vai contando algumas histórias do local que são bem interessantes. Como, por exemplo, nem sempre várias áreas da região foram submersas em água. Na verdade, fizeram a construção de uma barragem e o rio começou a encher e muitas pessoas tiveram que sair das suas casas porque começou a enchente. O pessoal, alguns foram indenizados, outros até hoje lutam na justiça e por aí vai. Essa pedra que fica no meio do rio, nem sempre ela foi submersa. Mas devido a essa enchente do rio, ela hoje é submersa e uma parte dela fica para fora do rio e é um atrativo que o pessoal explora bastante o turismo e é uma boa para eles porque a região é uma região turística, então quanto mais atrativos, mais renda vai poder ser gerada para aquelas pessoas daquele lugar. Então a gente ficou lá um bom tempo. Um tempo muito bom, você pode tomar banho lá no rio, pode pular da pedra para o rio, você pode subir lá na pedra, tirar várias fotos e o passeio valeu bastante a pena. O guia ele sabe exatamente a hora de voltar para que você na volta veja o pôr do sol e não precise navegar pelo rio à noite, que aí ofereceria um risco a quem estivesse ali à noite. Um risco não tão grande, ele falou, porque eles são acostumados a andar pelo rio, mas é preferível que não se volte à noite. E é outro ponto positivo desse passeio. A gente foi presenteado com um pôr do sol incrível, então a gente voltou e esse foi o nosso último passeio na Chapada das Mesas. E também nossa viagem já começa a se encerrar por aqui.
A gente foi para a pousada, a gente descansou, a gente tirou o dia de fato para descansar. A gente já estava bem cansado porque toda essa viagem ela foi muito intensa. Embora vocês não tenham tantos episódios, mas vocês têm que perceber que várias vezes eu não contei os trajetos. Muitas vezes a gente passava um dia inteiro se locomovendo e outro dia curtindo o local. No dia seguinte a gente já estava se locomovendo e outro dia curtindo o local. Então, a essa altura do campeonato, meus amigos, a gente já estava bem cansado. Então, no dia seguinte a gente pegou a estrada até o Piauí, dormimos lá e no dia seguinte a gente pegou 1000 quilômetros de uma vez e chegamos de volta na nossa terra natal e com uma sensação indescritível de querer conhecer o mundo inteiro. A gente ficou maravilhado com o nosso país. A ideia de fazer canal, de fazer Instagram, de viagem, tudo veio dessa viagem. Então eu diria que essa viagem em si, ela foi um divisor de águas pra gente. E muitas outras viagens estão por vir. A gente já está planejando outras expedições. Então não deixe de acompanhar esse canal. Se inscreve, compartilhe ele com seus amigos. E muito obrigado para você que assistiu não só esse vídeo, mas muito mais obrigado ainda a você que acompanhou essa saga de episódios e as nossas aventuras. Principalmente a você que ficou aflito junto com a gente quando a gente começou a passar perrengue lá no Jalapão. Muito obrigado. Tudo de melhor para vocês, que vocês consigam planejar suas viagens. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode comentar em qualquer vídeo que eu vou fazer de tudo para responder o mais rápido possível. Tudo de melhor para vocês e a gente se vê na próxima aventura.